Olá, galerinha, belezinha? Todos estão bem? Com muita saudade da escola, com muita saudade do nosso ritmo, né, das nossas aulas. Tenho certeza que todos estão com muitas saudades e também espero que todos estejam se cuidando, ok? Tempos de pandemia, tempos de cuidado, né, tempos de ficarmos em casa, belezinha? Então, né, para dar continuidade, né, no nosso conteúdo de história do Brasil, hoje nós vamos falar sobre mais uma rebelião da América Portuguesa, a chamada Conjuração Baiana de 1798. Exatamente, ok? Na Bahia, no final do século XVIII, nós também tivemos uma grande revolta que vai ter um grande impacto para aquela região. Beleza? Mas antes disso, nós precisamos aí deixar, né, em destaque o meu e-mail, galera. Exatamente. Uma forma que nós podemos manter contato mesmo à distância é através do e-mail do professor. Então anotem aí, rafaelnascimentogomes@gmail.com. Qualquer dúvida, né, qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo diretamente por e-mail. Belezinha? Bem, então antes de nós falarmos propriamente sobre a Conjuração Baiana de 1798, nós temos aqui, né, que lembrarmos alguns aspectos da Conjuração Mineira de 1789. Então vamos lá revisar? E para o nosso Momento Déjà Vu de hoje, eu trouxe aí um vídeo curtinho sobre esse período. Vejamos, galera! No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e a principal atividade econômica era a exploração e extração de metais preciosos. Na medida em que as reservas minerais iam se esgotando, as tributações e a fiscalização colonial tornaram-se mais intensas e abusivas. Na cidade de Vila Rica, na capitania de Minas Gerais, um grupo de intelectuais, a elite local e integrantes de setores médios da população articularam um movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Entre os integrantes estavam os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A Inconfidência pretendia conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Entretanto, o movimento não aconteceu. Joaquim Silvério dos Reis delatou a conspiração em troca do perdão de suas dívidas. Em resposta, a coroa portuguesa prendeu os denunciados. A maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio na África. Tiradentes, apesar de ter papel secundário no movimento, foi o bode expiatório. Ele foi enforcado e as partes do seu corpo foram expostas em várias cidades. Tal medida visava reprimir outras possíveis revoltas na colônia. Mesmo não promovendo a adesão e a mobilização dos demais centros da colônia, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento em direção à independência do Brasil. Exatamente, galerinha. Como nós vimos na última aula, a independência do Brasil de 1822 vai ser fortemente influenciada, né, por esses processos, por essas rebeliões do final do século XVIII, em especial aí a própria Conjuração Mineira e a própria Conjuração Baiana, como nós veremos hoje, de 1798, ok? E é sempre interessante observar que essas duas rebeliões, essas duas revoltas tiveram um grande impacto para aquela lógica do sistema colonial, uma vez que a coroa portuguesa estava em crise. Exatamente. Então, quando nós falamos dessas duas revoltas, né, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, nós já estamos falando de um momento em que o sistema colonial está em declínio, sofrendo algumas crises, ok? Então, lembrem-se que no final do século XVIII, né, a coroa portuguesa, de certa maneira, já está enfraquecida por diferentes motivos, como nós veremos hoje. Belezinha? Então, quando nós falamos da Conjuração Baiana, nós estamos falando de uma grande revolta, de uma grande rebelião ocorrida na cidade de Salvador, que até então, até 1763, era a capital, né, da nossa colônia, no caso da nossa América Portuguesa. Galerinha, o que é importante destacar
sobre a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana é um movimento que vai ser bastante influenciado por diferentes influências externas, não é mesmo? Então, como nós podemos ver aí, uma das grandes influências externas desse conflito, dessa revolta, foi a chamada Revolução Francesa. Exatamente. Então, desde a tomada da Bastilha em julho de 1789, e os ideais de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, foram exportados para diversos lugares, para diversos países, não é mesmo? Então essas ideias revolucionárias, essas ideias influenciadas pelos ideais iluministas que defendiam liberdade, igualdade, chegam também aqui na América Portuguesa, ok? Então é muito importante nós percebermos a grande influência que a Revolução Francesa terá, não só na Conjuração Baiana, mas em diversos outros movimentos, ok? Então é interessante observar que um dos produtos, um dos resultados dessa Revolução Francesa é a própria Declaração dos Direitos do Homem, que é um documento extremamente importante, que vai pregar ali a igualdade de todos perante a lei, a chamada igualdade jurídica, por exemplo. Então essa Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, de agosto de 1789, vai ser um documento que vai influenciar outras revoluções sociais, exatamente. Percebam que eu destaquei a palavra revolução social, uma vez que a Revolução Francesa ela vai inverter aquela pirâmide social, predominantemente marcada pelos privilégios de um clero e de uma nobreza. Nós teremos agora, liderada pela burguesia, por isso que é uma revolução burguesa, mas principalmente pelo chamado terceiro estado, que era a maior parcela da população, como os principais líderes, ok? Então a Revolução Francesa, de fato, ela pode ser vista sob essa ótica de revolução social. Belezinha? E uma outra grande influência, em especial para a Conjuração Baiana, que não poderíamos deixar de mencionar, é o haitianismo, como alguns daquela época, alguns membros, sobretudo da elite, vai se referir à independência do Haiti, o processo de independência do Haiti, ou a Revolução do Haiti, que vai durar entre 1791 e 1804. Ok? Isso vai gerar um grande medo, sobretudo naqueles proprietários de terras, naqueles proprietários de escravos. Ok? Então percebam que o haitianismo, por parte dos senhores de escravos, como eles se referiam, foi um crescente medo de uma insurreição dos escravos, tal como ocorrera lá no Haiti, ali em São Domingo, na América Central. Beleza? Essa revolução do Haiti foi liderada por negros, foi liderado por escravos e ex-escravos, onde nós temos aí o Toussaint Louverture, um dos grandes ícones dessa revolução. Então a revolução do Haiti vai mostrar para essa população negra, para essa população escravizada, que é possível sim se revoltar contra aqueles aparatos do sistema colonial, uma vez que o Haiti, por meio dessa Revolução do Haiti, vai conseguir a sua independência, vai conseguir se separar da França revolucionária. Belezinha? Então a abolição da escravidão no Haiti vai conseguir ter sucesso. Mas vejam bem, nós estamos falando da Conjuração Baiana de 1798. Ainda não tinha encerrado esse processo revolucionário no Haiti. De toda forma, foi de fato uma grande influência. Mas além dos fatores externos, como a Revolução Francesa e a Revolução do Haiti, há também fatores internos, galerinha. Exatamente. É sempre preciso compreendermos essas revoltas, essas rebeliões em toda a sua complexidade. Não podemos dizer que somente um fator externo influenciou e determinou uma rebelião ocorrida na Bahia no final do século XVIII, um momento em que o sistema colonial está em crise, um momento em que a capital, Salvador, tinha perdido o seu prestígio para a coroa portuguesa. Lembremos-nos que, em grande medida, por conta da mineração na região centro-sul do Brasil, da América Portuguesa, há
a transferência da capital de Salvador para, né, o Rio de Janeiro em 1763. Então perceba que a partir desse deslocamento do eixo econômico, deslocamento da capital, há um processo de decadência econômica nessa região do Nordeste, sobretudo Salvador, onde vai deflagrar, né, a Conjuração Baiana de 1798. Perceba que há uma crise de abastecimento por conta da crise da cana-de-açúcar, por exemplo, mas há uma crise de alimentos, né? Nessa região está faltando alimentos, galera, além dos baixos salários e da opressão fiscal, ou seja, a cobrança excessiva de impostos. Então percebam que nós estamos falando de uma região que tem uma formação social bastante diferente de outras regiões da América Portuguesa. Nós estamos falando de uma região caracterizada por uma população majoritariamente negra. Exatamente, a população baiana nesse momento, até pelo fato de Salvador ser um dos principais, né, portos de recepção de negros escravizados oriundos da África, você tem uma população negra bastante expressiva na região de Salvador, ok? Então, um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aí para vocês é exatamente essa formação étnica de Salvador. Nesse momento, por exemplo, nós temos cerca de 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afrodescendentes. Muitos deles escravos, né, mas também muitos deles libertos. Ok? Então é importante perceber que esse contexto socioeconômico vai gerar cada vez uma maior insatisfação dessa população. Beleza? Uma vez que você tem um crescimento da população e do comércio, enriquecendo os senhores de terras e grandes comerciantes. Ou seja, essa população mais pobre, essa população, né, formada principalmente por negros, está sofrendo muito mais do que esses senhores de terras e esses comerciantes. Percebam que em momentos de crise econômica, né, essa população mais pobre sofre, né, muito mais do que, né, essa elite política e econômica da região. Além disso, péssimas condições de vida para a maior parte da população. Além dos altos preços de produtos básicos, né, há uma cobrança excessiva de impostos abusivos. Isso vai gerar uma certa revolta dessa população. E um terceiro aspecto extremamente importante, né, e singular da Conjuração Baiana é o forte racismo contra os afrodescendentes. Por incrível que pareça, numa região que você tem uma população majoritariamente negra, você vai ter um alto grau de racismo dessa elite econômica, ok? Então a população negra era tratada da pior maneira possível. E, infelizmente, né, ainda hoje no Brasil nós temos aí essa doença social que nós chamamos de racismo. Imagina no século XVIII, onde a escravidão era a base, uma das bases sociais e econômicas, né, daquela lógica colonial, ok? Bem, então percebam que frente a todas essas condições apresentadas, nós teremos um crescimento das agitações nas ruas de Salvador. Então perceba que a população pobre, formada por artesãos, soldados, trabalhadores escravizados e libertos, sobretudo alfaiates, uma vez que a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates, ou na Bahia, ainda hoje, ela é lembrada como Revolta de Búzios, né? Revolta dos Búzios. Okay? Então percebam que há nomenclaturas diferentes para se referir a essa, né, revolta ou rebelião que teve aí um caráter popular. Aí é a grande característica, uma vez que boa parte dos revoltosos eram oriundos desses setores mais populares, setores mais pobres, ok? Nós veremos mais adiante que os principais, né, os principais líderes que serão condenados são desses setores mais populares. Bem, interessante destacar que contou também com a participação de intelectuais que pregavam ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Mais adiante nós falaremos, né, dos Cavaleiros da Luz, por exemplo, né, que teve como líder principal o Cipriano Barata, né, uma figura importante de algumas revoltas, né, até a chamada independência do Brasil. Ele também vai participar de outras revoltas logo após a Conjuração Baiana, ok? Então nós teremos alguns homens ricos interessados em romper com Portugal que vão apoiar essa Conjuração Baiana. Como eu disse, galerinha,
a conjuração baiana, ou conjuração dos alfaiates, ela vai ser fortemente influenciada por esses ideais de liberdade, esses ideais de igualdade, pregados tanto pela Revolução Francesa, mas também pelos ideais iluministas. Então é interessante observar que essa sociedade maçônica de Cavaleiros da Luz, formada pelo Cipriano Barata e pelo Francisco Barreto, né, terão uma grande influência na própria conjuntura e proposta de revolta. Beleza? Então percebam que essa sociedade maçônica de Cavaleiro da Luz é formada por intelectuais e membros de uma elite, exatamente. Né? Então, apesar do caráter social que a Conjuração Baiana tem, nós temos também como integrantes dessa revolta, né, membros de uma elite. Beleza? Então, essa elite, por exemplo, Cipriano Barata, que é esse aí de cima, né, é uma elite intelectual influenciado por esses ideais revolucionários, pelas ideias de Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, né, pelas ideias de Voltaire. Então, muito pouco tempo, os ideais estudados pelo grupo maçônico, né, que era uma sociedade secreta, os chamados Cavaleiros da Luz, chegam às camadas mais pobres da Bahia. E como que eles vão divulgar essas ideias? Por meio de panfletos, não é mesmo? Então, nós temos aí, como uma das principais características da Conjuração Baiana, a disseminação de diversos panfletos revolucionários. Eram espécies de panfletos convocatórios. Vamos para a revolta, vamos fazer revolução. Né? Então é interessante, como nós podemos ver aí, um exemplo: salve a revolta dos Búzios. Né? E daí a data 12 de agosto é emblemática, porque a partir dessa data, esses revoltosos eles começam a fixar esses chamados panfletos em diversos lugares da cidade de Salvador, né? Nas igrejas, em mercados, em bares. Eles começam a divulgar esses panfletos, convocando toda a população ali para, né, iniciar esse processo revolucionário, para iniciar essa revolta, tal como ocorrera na Revolução Francesa, sobretudo na fase jacobina, né, uma fase mais radical da Revolução Francesa. Ok? Então, por exemplo, nesse panfleto aí a gente lê: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Esse é um dos panfletos mais famosos da Conjuração Baiana, né, uma vez que a gente vê ali nitidamente a influência, né, dos ideais iluministas, os ideais da Revolução Francesa e da própria Revolução do Haiti, ok? Onde há o destaque para a liberdade, onde há o destaque para a igualdade, ok? Então percebam que esses revoltosos, eles reivindicavam o fim do domínio português na Bahia, eles queriam de fato a separação, eles queriam a emancipação política dessa região, assim como a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento, uma espécie de uma república democrática, ok? Eles queriam acabar com essas humilhações que boa parcela dessa população sofria. Além disso, eles queriam a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio e a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos, do salário, né, da oferta de alimentos, uma vez que eles viviam, né, condições precárias frente a essa crise econômica, né, que assolava Salvador. Além, né, do fim do preconceito contra os negros. Então, por isso que muitas vezes, galera, a Conjuração Baiana, ela é vista como a primeira grande revolução social do Brasil, ok? Então não se esqueçam desse caráter social que a Conjuração Baiana tem. E daí, um dos grandes símbolos da Conjuração Baiana ainda hoje está presente na bandeira do estado da Bahia, por exemplo. Do lado esquerdo nós temos a bandeira da Conjuração Baiana, né, com algumas cores aí em destaque, o azul, o branco, a cor branca e a vermelha, né, que estão presentes na bandeira do atual estado da Bahia. Percebam a influência que a Conjuração Baiana vai ter, ok? Dentre as lideranças, nós destacamos aí Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, ambos soldados, mas também Manuel Faustino, João de Deus, que eram alfaiates, né, e o próprio Luiz Pires, que era escravo, ok? Mas percebam que, além dessas lideranças mais populares,
né, como soldados e alfaiates, por isso que ela recebe também o nome de Revolta dos Alfaiates. Há uma grande atuação, como eu já destaquei, desses intelectuais como Cipriano Barata, por exemplo, ligados a essa sociedade maçônica Cavaleiros da Luz. No entanto, a partir do momento em que esses intelectuais percebem de uma reação cruel e violenta da coroa portuguesa, começam a se afastar da Conjuração Baiana, né, e deixam aí, né, nas mãos desses principais líderes, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga, Manuel Faustino e João de Deus principalmente. Tanto é que eles serão, né, os 4 condenados pela coroa portuguesa, serão enforcados e esquartejados, né, como uma das principais causas, como uma das principais consequências da Conjuração Baiana. Enquanto que o Cipriano Barata, uma vez que ele representava uma elite intelectual e econômica, né, sequer será punido com a Conjuração Baiana. Percebam mais uma vez, né, como a elite econômica muitas vezes consegue se safar das consequências, das duras punições da coroa portuguesa. Beleza? Por isso que nessa imagem aqui, o ilustrador João Teófilo, ele faz uma crítica a essa imagem emblemática, né? Muitas vezes a gente associa a imagem de Tiradentes, não é mesmo? Lembram lá da última aula que nós vimos? Ele pega aquela imagem, o quadro famoso do Pedro Américo, né, e coloca aí a imagem dos 4 grandes líderes da Conjuração Baiana. Uma vez que, por serem negros, por serem, né, muitos pobres, eles não conseguiram se safar das duras punições. E o próprio Cipriano Barata, como nós vimos, ele representando uma elite, né, econômica e intelectual, conseguiu, né, ser libertado aí das punições. Ok? Então há uma forte repressão, onde esses 4 líderes afrodescendentes negros pobres foram executados. Então é uma ilustração famosa, baseado no quadro, né, do Pedro Américo lá do Tiradentes. Belezinha? Bem, mais uma vez, quando nós estudamos a Conjuração Baiana, muitas vezes nós precisamos fazer uma comparação com a Conjuração Mineira. Então, mais uma vez, eu trago aí para vocês, né, esse esquema comparativo, onde você vê nitidamente algumas características em comum, como algumas influências, por exemplo, mas também, sobretudo, algumas diferenças. Percebam que os objetivos da Conjuração Baiana de instaurar uma república democrática, propondo a igualdade, abolindo a escravidão, com o aumento do salário dos soldados e por meio, né, do estabelecimento de um livre comércio, principalmente com a França, não eram tão diferentes assim dos objetivos da Conjuração Mineira, onde também tinha um objetivo de instaurar uma república, onde São João del Rei seria a capital, né? Instalar manufaturas para garantir essa independência econômica, criar a Universidade de Vila Rica e o fim do exército permanente, né? Com a defesa ali feita pelos próprios cidadãos da região. Então percebam que há algumas semelhanças, mas a grande diferença, galera, entre essas duas revoltas do final do século XVIII, a Conjuração Baiana, ela vai discutir mais veementemente a questão da escravidão, né, dos negros oriundos da África e desses afrodescendentes. Lembre-se que o caráter social da Conjuração Baiana vai se sobrepor, né, a principal característica da Conjuração Mineira, que vai ser uma rebelião, uma revolta liderada pela elite mineira. Ok? Essa é a grande característica. Belezinha? De toda forma, nos dois casos, os movimentos eles foram frustrados antes mesmo de terem agido de forma mais objetiva, uma vez que as punições foram severas, sendo aplicados prisões, banimentos, execuções e esquartejamentos. Foi uma forma de intimidar novas revoltas. Lembre-se, né, que a punição dessas revoltas, dessas rebeliões, tinha um caráter pedagógico, né? Mostrar para aquela população colonial para não se revoltar, porque eles poderiam acabar da mesma forma, ok? Bem, essas foram, né, as duas principais revoltas do final do século XVIII que contribuíram sim para o processo de independência do Brasil, que nós veremos nas próximas aulas. Belezinha? Mais uma vez eu coloquei aqui para vocês, para facilitar esse momento de síntese, esse momento de revisão do conteúdo, né, um quadro comparativo com as principais informações, a origem social, as causas das revoltas, assim como os objetivos
e o desfecho dessas rebeliões para vocês registrarem aí no caderno de vocês. Belezinha? Então confira lá, né, no nosso site, tem várias atividades, tem inclusive o gabarito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E para encerrar a aula de hoje, né, eu não poderia deixar de sugerir um filme sobre esse tema, ok? Então confiram aí, busquem A Revolta dos Búzios. É um filme feito, né, em homenagem a essa primeira revolução social do Brasil, né? É um filme do Antônio Olavo. Eu conferi, está disponível inclusive no YouTube, né? Partes aí do filme. É interessante para nós aproveitarmos tempos de pandemia, tempos de estudos, não é mesmo? E o estudo ele não se resume apenas em leituras, em exercícios. Ele também pode ser feito por meio de um filme, por meio de uma série. Exatamente, galerinha. Bem, e agora, efetivamente, né, é hora de nós testarmos os nossos conhecimentos. E para abordar o tema da Conjuração Baiana, eu trouxe duas questões bem simples, duas questões inclusive muito parecidas. A primeira aí que eu trouxe para vocês é uma questão do Enem. Exatamente. Pô, professor, mas Enem? Exatamente, galera, o Exame Nacional do Ensino Médio que muitos de vocês vão fazer daqui a alguns anos. Uma vez que nós estudamos o conteúdo, nós conseguimos resolver, né, uma questão sobre esse conteúdo, mesmo sendo do Enem. Vejamos. O alfaiate pardo João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses para viverem em igualdade e abundância. Olha só que interessante. Você tem aí um trecho, né, de um texto para você analisar e responder conforme a interpretação desse texto. E daí o enunciado é o seguinte: o texto faz referência à Conjuração Baiana, essa que nós acabamos de estudar. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento ele se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por, em outras palavras, ele pergunta qual foi a singularidade da Conjuração Baiana, o que diferenciou essa rebelião, esse movimento, dos demais, né, movimentos de rebelião, de revolta à coroa portuguesa. Ok? E daí nós temos 5 alternativas, assim como a prova do Enem nos apresenta. Letra A: defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica. Letra B: introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. Letra C: propor a instalação de um regime nos moldes da República dos Estados Unidos, sem alterar a ordem socioeconômica escravista e latifundiária. Letra D: apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofrera influência direta da Revolução Francesa, propondo um sistema censitário de votação. E letra E: defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Galerinha, mais uma vez, chama a atenção, né, para vocês prestarem atenção no próprio fragmento de texto. Né? O Enem ele cobra muito mais interpretação do que conhecimento propriamente dito. Então vejam que o João de Deus, como, né, nós podemos ver na segunda linha do texto, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses. Vejam aí mais uma vez a influência que a Revolução Francesa vai ter para esses revoltosos, para esses rebeldes. Para quê? Para viverem em igualdade e abundância. Então ele queria de fato, né, que aquele lema da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade ele fosse transposto para a região de Salvador. Então a alternativa correta é a letra E, ok? Defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Exatamente. Aí nós temos como resolução a alternativa E. Um dos objetivos dos conjurados baianos era garantir a formação de um governo democrático, tal como propunha a Revolução Francesa, sobretudo a fase jacobina mais radical, ou até mesmo o processo revolucionário do Haiti, que acabou com a escravidão dos negros. Essa é a grande
diferença da Conjuração Baiana. E para finalizar, eu trouxe uma outra questão que é muito similar a essa da Revolução Francesa. A Conjuração Baiana, 1798, diferenciou-se da Conjuração Mineira, de 1789, entre outros aspectos, porque aquela, letra A, envolveu a alta burguesia da sociedade do Nordeste? Não mesmo, né? Ela foi formada principalmente por setores populares, embora tenha tido também a participação de uma elite intelectual e econômica, como os chamados Cavaleiros da Luz. B. Pretendia a revogação da política fiscal do Marquês de Pombal? C. Aglutinou a oficialidade brasileira insatisfeita com seu soldo? D. Teve um caráter popular com preocupação sobretudo sociais. E ficou também conhecida como Revolta dos Marinheiros. Dá uma pausa aí, leia novamente e marca a alternativa correta. Exatamente, galera. Acertou quem marcou a alternativa D. Teve um caráter popular com preocupações sobretudo sociais. Lembre-se, ela vai ser chamada como a primeira grande revolução social do Brasil. Ok? Então, alternativa D. Espero que tenhamos aí aprendido um pouquinho mais sobre essa importante rebelião da América Portuguesa. Keep calm e vamos estudar. Nos vemos em breve. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço, galerinha. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Se cuidem, hein?